Toda história tem um começo e esta teve seu início no 25 de agosto de 2012, no exato momento em que Ricardo, Rick, Paniagua e Brenda Delgado cruzaram seus caminhos e sentiram o golpe de Cupido. Só que neste caso parece que Cupido estava distraído e não disparou sua flecha com ponta de ouro para espalhar amor, mas sim teria usado as de ponta de chumbo que encerram tudo o contrário. Brenda Delgado se apaixonou loucamente pelo Dr. Rick Paniagua, mas um dia tudo acabou. A partir desse momento, ela começou a segui-lo, geolocalizar seu telefone e aparecer por acaso em os lugares onde ele estava. Quando o médico começou um relacionamento com uma bela dentista doente de raiva, ela, Brenda, orquestrou um plano horrível. No vídeo de hoje vou te contar a história de Berenice e Rick. Como um relacionamento tóxico acabou com a vida de uma mulher que não tinha nada a ver com a situação. Brenda Berenice Delgado Reinaga, nascida em 18 de junho de 1982 no México, teve uma origem muito humilde. Luiz, seu pai, operário de uma fábrica no centro do México, decidiu que sua família merecia um destino melhor e se mudou com sua esposa Maria e seus 5 filhos para a cidade de Dallas em busca do sonho americano. Brenda, que era a segunda dos 5 filhos do casal e a única mulher, foi uma excelente aluna. Ao terminar o ensino médio, embora sonhasse em estudar medicina, seus pais não puderam arcar com a matrícula da universidade, então ela trabalhou como garçonete em um restaurante e uma floricultura, enquanto frequentava a igreja evangélica do bairro. De vez em quando saía com suas amigas, gostava de restaurantes da moda e fantasiava em se vestir como as jovens que frequentavam esses lugares, mas sua posição econômica não lhe permitia nem viver sozinha, nem sair das marcas cotidianas. No ano de 2012, conseguiu se mudar com um casal de amigos e nesses meses baixou no celular um par de aplicativos de encontros do tipo Tinder. Foi assim que Brenda, com 30 anos, conheceu Rick, de 38. Rick Paniagua nasceu na Califórnia e, apesar de não ter tido uma infância fácil, com esforço se formou na prestigiosa Escola Médica de Stanford. Ele se casou, mas as coisas ainda assim não funcionaram. Em 2011, já no processo final de seu divórcio, mudou-se para Dallas para completar sua residência em dermatologia na Universidade do Texas. Magro, de cabelo escuro e curto penteado para trás, ele era visto como um homem sério, calmo e reflexivo. Quando na aplicação de encontros descobriu a bela garota mexicana, este homem ficou deslumbrado. Marcaram o primeiro encontro para o sábado, 25 de agosto de 2012. Com sua altura de 1,65 m, seu cabelo longo e espesso, seus olhos castanhos e uma personalidade forte, Brenda não teve dificuldade em conquistar o promissor médico. Ela também acabou se apaixonando por esse médico com um futuro brilhante. Ela o viu como um homem carinhoso e ele era o candidato perfeito. Em novembro, apenas 3 meses após seu primeiro encontro, Brenda se mudou para a casa de Rick. Ele tinha um apartamento muito estiloso, bem perto do bairro em que ela sempre sonhou em morar. 2 meses depois, a garota ficou grávida, mas o problema surgiu após ela contar para o Rick. Não se sabe o que ele disse, mas Brenda fez um aborto e não contou nada para sua família. Mas ela estava consternada. Pensava que ela e Rick um dia teriam seus filhos, exceto por este triste episódio. Nos primeiros 2 anos e meio, o casal parecia funcionar muito bem.
Na segunda metade do ano de 2013, Brenda entrou para estudar higiene dental na faculdade de Stanford Brown. Seus colegas contaram que, quando ela se apresentou no primeiro dia de aula, não fazia outra coisa senão falar sobre Rick, como se já estivesse se tornando uma obsessão. No início de 2014, Rick deu a ela um anel de noivado. No horizonte, Brenda já se via casada. Seu namorado então a acompanhou para o México para visitar parentes e ela conseguiu um trabalho como assistente de dentista para ajudar com as despesas da casa. Mas um dia de julho deste mesmo ano, Brenda chegou chorando às aulas. Ela disse a um colega que Rick havia pedido para terminar e disse para ela, por favor, sair de casa, que se mudasse. Brenda foi morar com uma amiga, mas começou a tirar notas baixas, a faltar no trabalho e a se obcecar em poder reconquistá-lo. Em setembro de 2014, Rick se inscreveu em um estúdio de dança para fazer aulas de salsa. Era como um novo começo para ele, que naquele momento estava sozinho. Então um dia ele chegou à sua aula e entre as mulheres estava Brenda. Que coincidência! A química entre eles reacendeu e ele diria mais tarde que foi como se conhecerem novamente, e então decidiram dar uma nova chance. Por alguns meses tudo evoluiu bastante bem. Mais uma vez o relacionamento prometia terminar em casamento, mas quanto mais Rick pensava, mais dúvidas ele tinha sobre o relacionamento. Iniciando o ano de 2015, enquanto era professor no hospital da Universidade do Texas, um dia de fevereiro ele se decidiu e pediu a Brenda para dar um tempo novamente. Ele não estava certo do que sentia e precisava pensar se queria seguir em frente com a mulher. Rick acreditava que eles tinham terminado em bons termos, pois enviavam mensagens de texto civilizadas para saber como estavam, e com muita frequência se encontravam sem terem combinado. Por exemplo, ele ia correr e justamente ela estava por perto se exercitando, ele estava comendo em um restaurante e se encontravam em outra ocasião, ele havia convidado uma enfermeira para sair e Brenda aparecia no local. Naquele momento, Rick pensou que eram apenas coincidências. Ele ainda não percebia que a curiosidade de sua ex sobre sua vida havia se tornado doentia. Brenda havia montado uma verdadeira operação de espionagem. Ela tinha sob seu controle o correio do Rick e sabia suas senhas do iCloud, do iPhone. Além disso, ela tinha em seu poder a chave do apartamento que haviam compartilhado. Também havia baixado um aplicativo que permitia geolocalizar o telefone do Rick. Tinha tudo sob controle e sempre sabia onde estava seu ex-parceiro. Fazia capturas de tela das mensagens do Rick e de suas fotos. Estava ciente de com quem ele saía, para onde viajava e até via seus bilhetes aéreos. Era uma obsessão já tóxica e ao mesmo tempo era sua sombra. Ela vivia com ele sem que Rick soubesse. Isso sim, ela se cuidava muito bem quando trocavam alguma mensagem. De não deixar transparecer o quanto ela sabia sobre a vida dele. Brenda estava certa de que poderia retomar o controle do relacionamento. Ela já havia feito isso uma vez e poderia conseguir novamente. Em sua cabeça, ela conseguiria reconquistá-lo. Essa certeza durou até maio de 2015, quando Rick conheceu Kendra Hatcher. Em poucas semanas, Brenda percebeu que essa mulher era diferente do resto. Desta vez, o relacionamento de Rick estava muito sério. No mês de junho, ele teve a confirmação de seu pressentimento. Rick enviou um e-mail a ela, gentilmente informando que estava em um novo relacionamento. O texto atingiu Brenda bem no estômago e foi devastador. Ela perdeu o fôlego. Com isso, suas inseguranças vieram à tona. E seu ex não apenas disse que o término era definitivo, mas que estava saindo com uma colega. Obviamente, o olho da loucura nunca se engana. Ela já sabia que ele tinha um novo relacionamento. A nova mulher na vida de Rick, Kendra, era atraente e bem-sucedida. Nativa do estado de Illinois, após se formar em odontologia, casou-se com um colega da faculdade.
No entanto, o casamento fracassou e em 2010 ela se mudou para Dallas, onde começou sua carreira como dentista e se especializou em crianças. Com 35 anos, a dentista pediátrica tinha um futuro promissor. Kendra e Rick se conheceram também pelo aplicativo Tinder. A primeira vez que saíram foi em 24 de maio de 2015. Ela o levou para jantar e logo perceberam que tinham os mesmos valores e interesses. Eles combinaram. Nos primeiros e únicos 3 meses de amor, infelizmente Rick e Kendra foram o retrato da felicidade perfeita. Escapadelas, viagens caras, fotos românticas no Facebook, refeições em restaurantes, tudo estava nas redes sociais. Já haviam começado a falar de casamento e suas famílias já se conheciam. O problema era que essa felicidade estava exposta. Do outro lado da rede, Brenda olhava com fúria. Ela não podia suportar esse relacionamento. Como Kendra tinha sua conta no Facebook sem restrições ou aberta, Brenda podia ler todas as suas publicações. Dessa forma, ela descobriu que Kendra e Rick haviam viajado para a Califórnia e também para um resort em Austin. Sua cabeça fervilhava de más ideias enquanto ela tirava capturas de tela. O rancor, a raiva, a irritação a consumiam por dentro. Ela havia dedicado 3 anos de sua vida a ele. Ainda usava o anel de noivado dele. Eles haviam vivido juntos, haviam abortado um filho. E agora ela era substituída por uma típica beleza americana. Foi assim que Brenda chamou essa mulher. Em julho, 1 mês após a separação definitiva, Rick precisou consertar seu carro. Foi então que Brenda marcou um encontro com um mecânico amigo e o levou até este lugar. Eles deixaram o carro e depois ela levou Rick para o trabalho. Ela foi mais do que gentil. O relacionamento de Brenda e Rick foi aparentemente normal. Brenda pensou muito. Se Kendra desaparecesse, Rick não voltaria para ela. Para ela, em sua cabeça, o problema era essa mulher. Ela precisava apagá-la completamente do mapa. Para isso, ela precisaria de um par de assassinos, um par de bandidos. Ela foi tomar uns drinks com seu primo Moses Martinez e, ao encontro, levou um taco de beisebol. Disse a ele que compraria um carro novo ou pagaria se ele ameaçasse Kendra com o taco para assustá-la. O primo obviamente disse que não e pensou que sua prima estava bêbada. Brenda então procurou uma amiga chamada Jennifer Escobar, a quem ela conheceu no trabalho. Ela sabia das necessidades econômicas de Jennifer e então a convidou para morar com ela. Já morando juntos, ele prometeu a ela substâncias ilícitas ou um carro novo se ela o ajudasse a realizar sua vingança. No entanto, essa mulher muito assustada encontrou uma desculpa e saiu do apartamento. Brenda seguiu em frente com seu plano, aproximou-se de uma amiga de Jennifer, Crystal Cortez, que tinha 23 anos. Ela não tinha recursos e era mãe solteira de um pequeno de 6 anos. Crystal admirava Brenda, parecia-lhe solvente e decidida. Quando Brenda lhe ofereceu $500 para ajudá-la, Crystal disse que sim. Decidiram que a melhor opção para fazer isso era atirando nela, mas elas não sabiam nada sobre armas. Então Brenda pediu a Crystal para encontrar um atirador. E encontraram um velho amigo de Crystal chamado Christopher Love. Com 31 anos e antecedentes, vivia de vender pequenas quantidades de maconha, daquela que te deixa bem alegre. E com isso ele era o personagem que procuravam, audaz e sem medo, e com necessidades econômicas. Crystal dirigiria o carro e Love atiraria. Brenda prometeu a ele um pagamento de $3.000 entre dinheiro e drogas. Ele aceitou a oferta e usaria uma pistola Smith Wesson calibre 40. Em agosto de 2015, Rick e Kendra estavam aproveitando a vida, alheios aos cruéis planos da ex. Em setembro, eles viajariam juntos para Cancún. Brenda, afogada em sua própria raiva, se formou no dia 26 de agosto. Rick havia enviado uma mensagem desejando-lhe sorte em seu último exame.
mas na mesma mensagem ele anunciou que a partir do 31 de agosto cancelaria o plano de celular que estava pagando de Brenda, já que em outubro ele se mudaria para Sacramento para um novo trabalho. Tudo isso fez com que Brenda decidisse. Havia chegado o momento de concretizar seus planos. Seria na quarta-feira, 2 de setembro, o dia antes de eles irem para as praias de Cancún. Para o crime, Brenda pediu emprestado a uma amiga um BMW prateado que Crystal iria dirigir para levar Love à casa de Kendra. Mas o carro naquela manhã teve um problema com o acelerador. Eles tiveram que levá-lo para consertar, deixaram o BMW com o amigo mecânico de Brenda, José Ortiz, e ele emprestou sua caminhonete Jeep Cherokee, preta, para que eles pudessem se locomover. Crystal levou Brenda à biblioteca pública onde ela faria um procedimento para a certificação de seu recente título. Era um excelente plano. Depois, Crystal pegou Love e estacionou o Jeep em frente aos consultórios onde Kendra trabalhava. Crystal e Love passaram o resto da manhã olhando fixamente para o Toyota Camry, branco da dentista. Quando Kendra terminou de trabalhar, no início a seguiram sem problema. No entanto, em um momento ela desviou e eles a perderam de vista. O casal de criminosos foi para o estacionamento da casa de Kendra para esperá-la. Poucos minutos depois, a dona chegaria em casa. Love estava escondido no banco de trás e saiu do Jeep depois que Kendra o ultrapassou na garagem. Ele caminhou tranquilamente até onde ela estava estacionada. Assim que a mulher saiu do carro, ela levantou a pistola e atirou diretamente em sua cabeça. Uma bala havia perfurado o crânio de Christopher. Ele não hesitou. Pegou a carteira e a câmera de Kendra e correu até o Jeep. Crystal e ele fugiram do estacionamento e, com isso, o desejo de Brenda se materializou. No exato segundo em que a pólvora entrou na cabeça de Kendra, Brenda estava tomando uns drinks no Chili's com um colega de classe. Às 9 da noite, ele a levou para casa. Só então Brenda ligou para Crystal para saber como as coisas tinham saído e pediu que ela a buscasse para ir buscar o BMW e assim poder devolver o Jeep. Quando Crystal chegou, a primeira coisa que Brenda fez foi pendurar a bolsa de Kendra no ombro e sorrir, já começando a ocupar seu lugar vazio. A cidade ficou chocada com a notícia. Na porta do consultório da dentista, as pessoas deixavam oferendas, velas acesas e cartazes com sua foto. No início da investigação, como a bolsa de Kendra não havia sido encontrada, todos pensaram que era um roubo que tinha dado errado. No entanto, após uma semana e algumas declarações de conhecidos de Rick, a investigação deu uma reviravolta de 180 graus e se concretizou em Brenda Delgado. Diziam que desde o rompimento ela vinha o assediando, lendo seus textos, seus e-mails e o seguindo pela cidade. Brenda então foi chamada pela polícia para depor. Os familiares de Brenda, por outro lado, insistiam que a polícia estava errada. Sua mãe, Maria, chegou a dizer que ela era uma pessoa linda, muito cristã, que tinha os melhores valores familiares e não era do tipo de mulheres ciumentas. George Miller, um prestigioso advogado de Dallas, foi contratado por sua família para representá-la. Ele sustentou que Brenda nunca havia estado em problemas antes e que não tinha nenhuma doença mental. Segundo suas palavras, nas palavras do advogado, ela era incapaz de exercer violência. Nem mesmo Rick suspeitava dela. Ele contou que tinham terminado em bons termos. Inclusive, naquela mesma noite do ocorrido, Rick havia mandado uma mensagem para Brenda para contar o que havia acontecido. Brenda respondeu na manhã seguinte e ofereceu para levar legumes e frutas para ele. Rick, por outro lado, comentou que ela era doce e solidária, que não poderia se transformar de um dia para o outro. Pelo visto, ninguém conhecia a verdadeira Brenda. No primeiro interrogatório, o detetive Eric Barnes viu que ela usava uma pulseira que dizia "Eu sou a segunda". Era o que alguns cristãos costumavam usar para indicar que Jesus Cristo vinha antes. Brenda disse, ser crente. E olhou Eric nos olhos,
perguntou por que eles tinham chegado até ela. E quando ele contou sobre o crime, ela tirou da bolsa um pequeno papel dobrado que era o recibo do restaurante Chili's, que provava que naquela hora ela não poderia estar no estacionamento. Barnes a interrogou por 2 horas e encontrou algumas inconsistências em seu relato. Brenda afirmou não saber muito sobre o relacionamento de Rick com Kendra, mas as evidências diziam exatamente o contrário. Barnes então recorreu a uma estratégia de empatia para lidar, para quebrá-la. Em voz amigável, ele disse sua teoria, acredito. Que você odiava o fato de não se sentir suficientemente adequada para... Rick, poderia ser que ele não gostasse de como você se vestia, poderia ser que ele não quisesse um assistente de dentista, mas sim, uma verdadeira dentista como parceira. Poderia ser que seus pais não tivessem dinheiro suficiente, poderia ser que seus padrões fossem altos demais, altos para você e que tudo isso fosse difícil. Pílula para engolir, olhar-se no espelho e dizer o que ela tem que eu não tenho. Não acho que você seja uma pessoa má, mas você é uma pessoa ferida. E você ficou sem opções. Todos têm um ponto de ruptura, e isso é o que eu acho que aconteceu. O detetive com essas palavras quase conseguiu o que queria, mas Brenda conseguiu se recompor e ficar em silêncio. Nos registros policiais, Brenda só tinha uma multa de trânsito e por causa disso, ela pagou e tiveram que libertá-la. Depois do interrogatório e assustada com a agitação da mídia, ela decidiu fugir e pegou um ônibus para o México. No dia 7 de outubro de 2015, foi emitido um mandado federal de prisão por fuga ilegal. No dia 6 de abril de 2016, 6 meses após ser acusada, o Federal Bureau of Investigation a adicionou à lista dos 10 fugitivos mais procurados e ofereceu uma recompensa de $100 mil. O cartaz com sua foto dizia que ela deveria ser considerada armada e perigosa. Durante o processo judicial, surgiram várias certezas. A primeira, o constante assédio de Brenda ao seu ex-parceiro, A. Segunda, ela rastreava seu iPhone, tinha seu número de seguro social, fotos de tela com seus textos e mensagens pessoais do e-mail. A terceira, as tentativas de contratar várias pessoas para prejudicar Kendra foram comprovadas. A quarta, o carro que trocaram com o mecânico foi gravado nas câmeras de segurança. O próprio José Ortiz, ao vê-lo nas notícias, foi aterrorizado à polícia para contar o que sabia. Com tudo isso, Crystal foi presa alguns dias depois e as mensagens entre ela e Love foram incriminatórias. No porta-luvas do carro dele, encontraram a arma e ele também foi preso. Faltava com isso capturar o cérebro da gangue. Durante 6 meses, Brenda viveu uma ficção. Levou uma vida tranquila com seus familiares na cidade de Torreón, em Monterrey, de onde eu sou. Isso no México, enquanto ela tentava passar despercebida. O Federal Bureau of Investigation, em conjunto com as autoridades deste país do México, acabariam por encontrá-la. Foi presa em Coahuila e não ofereceu resistência. No dia 6 de outubro de 2016, foi extraditada para o Texas para o julgamento, mas evitou a pena de morte devido a um acordo que existe entre os países. O primeiro a ser julgado foi Christopher Love em outubro de 2018 e, com 34 anos, foi condenado à injeção letal. Crystal foi condenada a 35 anos de prisão e poderá sair em liberdade condicional em 2033. Por outro lado, Brenda hoje tem 38 anos e ficará para sempre atrás das grades. No dia 7 de junho de 2019, na cidade de Dallas, ela foi considerada culpada. Por sua vez, Rick hoje vive em Sacramento, Califórnia, trabalha no Centro Médico Roosevelt e não se sabe muito mais sobre sua vida. Nem uma única vez durante os dias que durou o julgamento, Brenda conseguiu olhar para a família de sua vítima, nem para as testemunhas. Ela só fixou o olhar em Rick quando ele subiu ao palanque. Ele se recusou a olhar em sua direção, mas foi obrigado pelo promotor quando lhe pediu para identificar a acusada. Os olhares deles se cruzaram por apenas 2 segundos e a sentença, como eu já disse, foi perpétua.
Foi assim que, por ciúmes, ele acabou envolvendo muitas pessoas que estavam ao redor de Rick, especialmente Kendra e sua família. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e no meu canal secundário Sabia Que por Pepe Mistério. E não se esqueça de deixar seu comentário e seu like aqui embaixo se você gostou deste vídeo. E se você não gostou, deixe seu comentário de qualquer maneira. Meu nome é Pepe Mistério e isso é